todos nesse momento se sintam acolhidos pelos braços amorosos de Maria de Nazaré. Que ela possa envolver a todos os filhos aflitos, aqueles que choram, no seu manto de paz, no seu manto de luz e no seu manto de amor. E assim, em nome de Deus, iniciamos o nosso trabalho de divulgação doutrinária. Vamos prosseguir com a lei da conservação. Todas as leis divinas, elas estão entrelaçadas, amarradas pela lei do amor, da justiça e da caridade. Todos os seres vivos possuem, seja qual for o grau de inteligência, o instinto de conservação. Em uns ele é puramente mecânico, nas plantas, nos animais. Em outros é instintivo e racional. No caso dos homens, o impulso faz com que se pense na própria vida, na própria necessidade dessa experiência, na importância da conservação do corpo para a elevação do espírito. Os animais, se não buscassem a preservação, eles sucumbiriam frente aos predadores. E o que observamos é que fogem quando se sente ameaçado. Algo os mobiliza a se retirarem da área do perigo, sem a consciência do que são. Deus nos deu o instinto e é para nos manter vivos. O Senhor da vida tem um propósito maior, belíssimo, para cada filho querido. A necessidade de viver, ela não é em vão. Devemos ser colaboradores no processo da criação divina. A vida, ela é necessária à evolução dos seres. E quando vemos uma cena de um animal aniquilando o outro para manter a sua subsistência, nós ficamos impressionados. Sabemos que o corpo é matéria. E o princípio inteligente está ali no animal. E ele vai adquirindo vivências, experimentando-se na matéria, e com o passar do tempo alcança outros reinos, chegando ao ápice do estágio evolutivo, que é o reino hominal. Prosseguindo com a manutenção da vida espiritual, através de um veículo físico, ele vai equilibrando as suas emoções, formando um pensamento contínuo e tendo noção de que ele é um ser vivo e que o divino pulsa dentro de si. O que é cuidar do espírito na faixa da conservação? Essa é uma indagação de Allan Kardec. E a resposta: quando o homem chega a um determinado patamar evolutivo, ele começa a se espiritualizar. Busca entender e saber quem ele é, qual a finalidade da vida,
para onde ele vai. O alimento que angaria não se restringe àquele que mantém o corpo. Volta-se para a qualidade dos pensamentos e busca as leituras edificantes, instrutivas, saciando a sede do conhecimento, do saber. Pelo aspecto científico da vida, ele vai adquirindo compreensão de como se dão os processos naturais, físicos, químicos e outros mais. E assim vai acalmando as inquietações da alma, porque Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E assim ele vai lutando no palco da vida contra as suas imperfeições internas, compreendendo que nada mais são de que experiências construtivas na passagem pela Terra. Pelo instinto de conservação, vamos percebendo a evolução das raças, os relacionamentos de acasalamentos até a culminância da poligamia. São questões do nosso dia a dia, vivências do ponto de vista psicológico que geram angústia existencial, um vazio interior que denunciam que o indivíduo perdeu o sentido da vida pelo fato da sua caminhada, às vezes seguir na direção contrária às leis naturais. Em O Livro dos Espíritos, na questão 711, Hipólito Leon Denis Rivail, o professor, o orientador, o codificador da doutrina espírita, faz mais uma pergunta. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Sim, esse direito ele é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem os meios de cumpri-lo. Cada indivíduo está no lugar certo, convivendo e atuando com as pessoas que ele tem necessidade de compartilhar o seu saber. E na questão 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece pela intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a própria custa. No livro As Leis Morais da Vida, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz que, de fato, o dinheiro constitui uma pesada responsabilidade ao seu possuidor. Não compra a felicidade e nem tira a dor. E às vezes torna-se responsável por incontáveis descalabros. Apesar disso, a sua ausência quase sempre se torna um fator de desequilíbrio e miséria às criaturas. Diz ela que o dinheiro em si não tem culpa, não é bom e não é mau, mas a aplicação que se lhe dá torna-o agente do progresso espiritual, do desenvolvimento
técnico, do conforto físico e também moral. Ou causa inúmeras desgraças, tudo depende do uso que lhes é destinado. Com ele se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignifica o homem pelo trabalho a todo momento. A sua aplicação correta impõe responsabilidade e discernimento, tornando-se um fator decisivo na edificação e alicerce das nações, estabilizando o intercâmbio salutar entre os povos em todos os cantos do universo, de forma que, se te serves do dinheiro, construirás o céu da alegria ou o inferno de 1000 tormentos para ti mesmo. Importa pouco, na economia moral da tua existência, o importante será a posição que assumas em relação à posse. Não te desespere pela ausência do dinheiro. É fundamental colocar-te no lugar em que a vida te brindou, padronizando as diretrizes e os desejos pessoais dentro dos limites transitórios da experiência educativa, para que possas, consequentemente e de forma natural, usá-lo bem. Mas, se sofres com a falta do dinheiro, é porque talvez fizeste do dinheiro um dia que o possuíste mal uso, e por outros recursos também. Poderá ajudar ao próximo a erigir a felicidade pessoal, conforme as luminosas lições que o Evangelho te pode enriquecer a vida. O essencial é viver bem e viver em paz, com ou sem dinheiro. Ama, espraia-te, desculpa e cresce na fraternidade. Serve e desdobra a esperança. Ora e dilata os valores da iluminação espiritual, classificando as mentes e corações com a luz que emana do teu próprio coração, no propósito excelente de vencer em definitivo esse verdugo que tem sido a matriz de todos os males e pesa na economia moral, social, espiritual da humanidade. E o convite é para renovar atividades, conservando e valorizando a vida, colocando o sal da alegria, a gota do amor em cada tarefa a ser realizada. Conserva-te firme perante o sofrimento que parece destruir-te. Renova-te na oração. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final, enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. No momento em que te encontras combalido sobre os fórceps do testemunho, perante a lei de conservação, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas
no fatalismo da evolução e receberás agora um forte abraço do meu coração. E assim, agradecidos profundamente pela oportunidade da vida, pelas leis que nos conduzem à felicidade, dizemos a Deus e aos benfeitores à luz, eternamente, o nosso muito obrigado. Que todos recebam aquele banho de energias revitalizantes e aqueles fluidos salutares para perseverarem firmes no amor de Deus, que ama muito cada filho querido e que abraça sempre os filhos seus. Muita luz, muita paz, assim seja.